Olá para todos, mais uma vez sejam bem-vindos a esse canal do Paulo César, Guia de Turismo MG. Esse é o nome do meu canal. E hoje vamos dar continuidade em alguns assuntos que tratamos anteriormente. Em vídeos anteriores foi postado sobre Vila Rica, colonial, atual cidade de Ouro Preto. Falamos sobre pobreza, sobre riquezas, as primeiras pepitas de ouro encontradas, a luta pelo domínio desse metal tão cobiçado, conflitos. Lembra disso? Lembra disso. Entre paulistas e forasteiros. Enfim, a coroa portuguesa teria que tomar alguma atitude para solucionar esses problemas. Até mesmo porque, como éramos colônia de Portugal e estávamos sob os seus domínios, tínhamos que pagar os tributos, os impostos, de tudo. Pagar impostos de tudo. Porém, a insatisfação dos colonos a cada dia crescia mais, provocando assim conflitos ainda mais severos, devido a esses impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa. Com a riqueza do ouro e dos diamantes brotando abundantemente da terra, Minas Gerais tinha se tornado uma das mais importantes regiões da colônia, talvez até mais importante naquele tempo, naquele momento que as regiões da cana-de-açúcar, como a Bahia e Pernambuco, e de onde saía a maior riqueza agrícola do Brasil para Portugal. Mas o problema é que a abundância do ouro e dos diamantes já não era mais a mesma. Durante a segunda metade do século XVIII, quer dizer, de 1750 em diante, a extração mineral diminuiu muito em toda a capitania. Aí que começam os grandes problemas. Vamos ver com essa decadência, início de decadência. Foi em 1750, o início da decadência do ouro. Sabemos que o ouro não é um bem renovável. Você tira o ouro de um local e na mesma hora já nasce outro, não. Há milhões e milhões de anos. E a coroa portuguesa, ela chegou a pensar que estava havendo realmente contrabando nesse local, devido ao ouro não estar chegando lá mais, porque a decadência tinha entrado aqui, tinha iniciado aqui. Teve o auge do ouro, sim, foi uma confusão, já falamos sobre isso, mas a decadência também iniciou por volta de 1750. O fato é que o ouro de aluvião que os faiscadores foram aqueles garimpeiros e
dos rios e tentar minerar aquilo que tinha sobrado. Esses eram os pescadores. Tiravam nos riachos. Estava no fim. Eles viram que estava no fim. E mesmo o ouro das lavras nas encostas diminuía a olhos à vista. Com a diminuição contínua da produção, os mineradores tinham dificuldades cada vez maiores para pagar os impostos. Como pagar? O ouro diminuindo, não tinha como pagar impostos mais para a coroa portuguesa. As vilas e os arraiais atrasavam o pagamento do quinto. Eu já falei sobre o quinto. 20% sobre todo o ouro encontrado. Referia a 20%. As vilas e os arraiais atrasavam o pagamento do quinto. Falei isso já. Que desde 1734 era de no mínimo 100 arrobas, ou seja, 1.500 quilos de ouro anuais. Muito ouro. Assim, a dívida da população com o governo da capitania aumentava progressivamente. Problemas estavam para acontecer. Para piorar as coisas, em 1750, as autoridades portuguesas estabeleceram, foi uma lei chamada derrama, uma lei, que foi a cobrança forçada. Aí começaram a forçar os colonos, cobranças forçada dos impostos atrasados. Aí foi muito complicado. A dívida teria de ser repartida entre toda a população da capitania de uma só vez, na data anunciada para a derrama. A derrama foi uma lei que a coroa portuguesa implantou. Se não chegasse lá, em Portugal, o que era exigido, que foi 1.500 quilos de ouro ou 100 arrobas, os colonos tinham que se reunir aqui na antiga Vila Rica, cada um colocar a sua parte e fazer o montante e enviar para Portugal. Se isso não acontecesse, as casas eram invadidas, os bens eram confiscados. Aí causou mais insatisfação nos vilarriquenses em Vila Rica. Cobrança de impostos atrasados, confiscar os bens, e com isso tudo aí, e veremos que iniciou aqui um levante contra a coroa portuguesa. Ninguém aceitaria. Ninguém aceitou. Então vamos dar continuidade e vamos ver o que as consequências dessa cobrança forçada que a coroa portuguesa impôs sobre os colonos.
A derrama certamente fez crescer o medo entre os mineiros, mas fez crescer também a revolta, revoltosos. Na verdade, ele reacendeu a chama da velha tradição de rebeldia que marcou a vida na capitania desde o seu início. E foi justamente tentando aproveitar esse clima de medo e de revolta da população diante da derrama que um grupo de pessoas de várias localidades e diferentes condições sociais começou em 1788 a organizar em Vila Rica um movimento de conspiração. Ou seja, eu estou me referindo à Inconfidência Mineira. A derrama é que foi a causa principal. Essa cobrança forçada que foi a causa principal do início desse levante que iniciou em 1789, chamado Inconfidência Mineira. Como foi chamado contra o governo. Eu gostaria de citar aqui o nome de alguns revoltosos, alguns dos principais conspiradores conspiraram. Por um exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, português, nascido no dia 11 de agosto de 1744, lá no Porto, Portugal, Miragaia. Cláudio Manuel da Costa, mineiro, nascido aqui na cidade de Mariana. Escritor, também estudou pela Universidade de Coimbra. Também José Alves Maciel, Padre Toledo, e esses foram os que conspiraram. Padre Rolim, José Inácio de Alvarenga Peixoto, também foi Francisco de Paula Freire e Joaquim José da Silva Xavier. O alferes nasceu no ano de 1746, lá entre São João del Rei e Tiradentes, num local lá chamado Ritápolis. Ele foi aprendiz de extração, de extrair dentes, e veio para aqui, para Vila Rica, e ele alistou na cavalaria. Ele foi alferes, ele foi cavaleiro. Joaquim José da Silva Xavier, e ficou mais conhecido como o Tiradentes. Esses foram alguns dos conspiradores, alguns que não aceitaram esses abusos, essas taxas, esses impostos pela coroa portuguesa. Agradeço a todos aqueles que assistiram esse vídeo. Espero que tenham gostado. E não esquecendo aí de dar aquele like especial para incrementar mais esse canal.
visualizam, façam seus comentários e desde já eu agradeço a todos. Até a próxima. E continuaremos esse assunto. Até lá.